Cuidado com a armadilha do historiador e com a ilusão do grafista. Fala galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do Prospere Lendo e agora a gente vai continuar aquele quinto grande axioma que foi sensacional com dois dos subaxiomas referentes a ele. Lembrando que no próximo vídeo vão vir mais dois subaxiomas porque esse axioma é tão importante que ele tem 4 subaxiomas para você entender muito bem todos os desdobramentos dele, beleza? E antes de começar o vídeo, eu reforço que se você está curtindo o canal, deixa o seu like, se inscreve aqui e também segue a gente no Instagram que eu estou postando conteúdo diário nos stories e no feed principalmente. Então vamos para o que interessa. Ele começa aqui com a armadilha do historiador e depois vem a ilusão do grafista. Na armadilha do historiador, ele diz que esse é um tipo especial de ilusão de ordem e que a maioria das pessoas acredita nela. E o que ele quer dizer aqui é que as pessoas baseiam-se na crença de que fatos passados vão se repetir no futuro. Então a história se repete de forma ordenada e previsível. Logo, como desdobramento, com um estudo suficiente, você vai conseguir, a partir de um estudo da história, prever o que vai acontecer no futuro. Logo, se ocorrer um evento A e no passado, como consequência dele, um evento B surgiu, a próxima vez que a gente vir esse evento A ocorrendo, podemos presumir que o evento B vai ocorrer em seguida, certo? Não é assim que a banda toca. Não caia nessa história de que só porque um evento ocorreu, outro sempre ocorre em consequência, apesar de você ter feito um grande estudo disso. Então, quando essa repetição de história ocorre, nas raras vezes em que isso acontece, você também não pode apostar com prudência o seu dinheiro, porque em consequência de um evento A, outro evento B pode ter ocorrido, não significa que o evento C vai ocorrer na sequência. Talvez o evento B ocorreu consequentemente ao evento A, justamente por uma questão de aleatoriedade. Não existe ordem nesses eventos históricos. E é sempre bom ilustrar com exemplos, né? Então, aqui ele mostra a história de uma moça que julgava bastante conhecer a relação entre o dólar americano e a lira italiana. Lembrando que a lira italiana era a moeda da Itália até 2002. A partir de então, o euro começou a ser adotado nesse país. Mas isso não vai interferir muito no nosso contexto, beleza? Ela simplesmente julgava que a inter-relação entre dólar americano e lira italiana era muito bem compreendida por essa moça. E o Frank Henry, vendo que ela era muito inteligente, sempre incentivou ela nos seus estudos. Mas certo dia, ele viu um traço de um estudo dela que realmente fez imaginar que ela poderia perder muito dinheiro e tentou desencorajar, mas não deu certo. Deixa eu ler um pouquinho aqui para vocês. Certo dia, a moça contou-lhe ter feito um estudo completo das altas e das baixas do dólar e da lira e sua inter-relação ao longo da história. Levantamentos desse tipo podem ser úteis em qualquer situação de investimento, desde que não sejam feitos com base no pressuposto de que a história se repetirá. Infelizmente, o pressuposto da moça era esse mesmo. Então, claro que o estudo da história é muito importante. Você consegue entender erros passados e tentar corrigir erros futuros. Mas isso de forma alguma significa que só porque tal evento teve uma consequência no passado, a consequência de um evento similar vai ser a mesma no futuro, beleza? E apesar de essa moça ser uma pessoa muito inteligente, como o autor reforça aqui, a partir do momento em que ela começou a acreditar na armadilha do historiador, com certeza ela estava fadada ao fracasso. Então, o pressuposto dela era de que quando o franco suíço subia, as relações russo-americanas esfriavam, lembrando que aqui era um contexto de Guerra Fria, em que o autor escreveu o livro, diversos outros indicadores econômicos e diplomáticos internacionais ocorriam, a lira sempre se valorizava em relação ao dólar. Então ela tinha feito um profundo estudo de tudo que ocorreu na história entre as relações lira italiana e dólar americano. Legal, é um estudo muito útil. O problema é você usar ele para tentar prever o futuro. E eu esqueci de avisar vocês antes. O Frank Henry, quem não conhece ele, legal assistir esse vídeo aqui do card, porque já é no começo do livro que o Max Gunther explica quem é esse homem. E voltando, ele quis avisar essa moça para não cair na armadilha, tentava
auxiliá-la nesse caminho, só que ela estava tão empolgada com essa fórmula mágica que ela tinha encontrado que não conseguia nem escutar ele. É o que acontece quase sempre com descobridores de fórmulas para ganhar dinheiro. Então, a pessoa fez um grande estudo, muito legal, e realmente o estudo dela deve ter sido ótimo. O problema são as consequências que se tira a partir disso. Querer prever o futuro a partir de um grande conhecimento histórico. Não é sensato. O legal é você realmente aprender com a história, mas não presumir que ela vai se repetir no futuro. E é claro que após fazer esse grande estudo, a moça comprou montanhas de liras que, em ato contínuo, começaram a desvalorizar. Até que em algum momento, esse prejuízo atingiu 15% do capital. E o Frank Henry recomendou para ela fazer a venda das suas liras antes que fosse tarde demais. Ela falou, não vou vender porque minha fórmula em algum momento vai funcionar. Quem está errado é o mercado. Isso sempre ocorreu e vai acontecer de novo. Então, ela ficou extremamente iludida com uma ordem quando realmente devia entender que não existia ordem nesse cenário. E Frank Henry, no fim, acabou não perguntando para ela quanto que acabou essa operação, mas com certeza sabe que ela saiu perdedora. E encerrando aqui o nosso quinto axioma, já a gente comenta do sexto, o Max Gunther termina dizendo que fórmulas podem estar erradas, mas o mercado nunca. Porque o mercado, ele é o mercado, não tem mais nem menos, não tem chororô, certo? O mercado não faz previsões nem promessas. Ele só está ali. E o que acontecer com ele, vai acontecer e você não pode negar isso. Você não pode discutir com ele. Uma analogia que ele faz aqui é que nem alguém que prevê o tempo dizendo numa tempestade de neve que o tempo está errado porque a neve deveria cair no dia seguinte só e não no dia atual. Então aqui acaba o nosso quinto axioma e a gente já vai partir para o sexto. E agora vamos para o sexto subaxioma, que trata da ilusão do grafista. Ele é pequenininho, que nem o quinto, mas é super interessante. Então, ele diz aqui que os grafos, como todos sabemos, são muito importantes para a gente conseguir visualizar com mais clareza muitos dos fatos que a gente, somente com números, seriam muito incompletos de se ver. Porém, ele se torna perigoso a partir do momento em que a coisa representada passa a querer prever o futuro ou você começa a enxergar no gráfico algo mais do que simplesmente o que está escrito lá. Por isso, pode-se dizer que a ilusão do grafista é uma continuação ou talvez uma subdivisão da armadilha do historiador, porque ela basicamente também vai tratar de tudo o que ocorreu na história para tentar atingir um ponto futuro prevendo o que pode acontecer. E muitas das pessoas que constroem grandes gráficos e cheios de detalhes, com várias conclusões, são pessoas realmente muito inteligentes, que têm um jargão particular, têm revistas e jornais, suas colunas, coisas que são incompreensíveis para o público geral. Esse grupo acredita ser compreensível para eles. Então, eles acreditam piamente que o preço futuro de uma ação, ou de uma moeda, de um metal, de qualquer coisa que a cotação de mercado seja noticiada com frequência, pode ser determinado por meio de gráficos nos quais são registradas as oscilações de preços passados. Com base em todos os preços e oscilações ocorridas no passado, essas pessoas acreditam que você consegue também entender quais serão as oscilações futuras. Em seguida, o Max Gunther diz que esses grafistas, quando as coisas dão errado, realmente assumem a culpa do erro deles. A gente pode achar que isso seria um elogio, mas na verdade o autor quer usar essa frase como uma forma de crítica. Por quê? Porque segundo ele, eles insistirão a partir daí que o problema foi o fato de ele ter sido impreciso ou não ter sido astuto o suficiente na criação do gráfico. O grafista sabe que o mercado pode ser previsto por gráficos desde que você consiga fazer bons gráficos encontrando os padrões corretos. E a gente pode achar que, por os grafistas assumirem a culpa e estarem sempre em busca de uma melhoria, isso seja uma qualidade. Mas na concepção do autor, isso é um defeito, porque eles vão tentar cada vez mais achar uma forma perfeita, nunca vão achar, porque ela não existe, e vão enganar as pessoas e a elas mesmas, na maioria das vezes, tentando encontrar algo que não existe. A verdade, segundo o autor, é que esses padrões do mercado não são previsíveis porque também não são existentes. O mercado jamais se repete e nunca o faz de forma confiável, previsível. Então, ao olharmos gráficos com linhas pretas
indicando todas as oscilações e cortando o papel milimetrado, nas palavras do autor, essencialmente coisas desordenadas podem parecer uma importante tendência. Então você vê, por exemplo, uma queda e logo em seguida uma subida. Em outro período, você vê uma queda muito similar e uma subida também muito parecida. Logo, a próxima vez que você encontrar uma queda, você fala, isso aqui é uma tendência de subida. Só que não é assim que o mercado funciona. Aquela queda não é simplesmente uma linha caindo. Significa milhares, na verdade milhões ou talvez bilhões de decisões humanas que fazem com que o mercado gire, vamos dizer assim. Então não é simplesmente uma tendência matemática para queda ou para subida. Por isso você não consegue prever o mercado com base nos gráficos. E o perigo aqui não reside apenas em você ser enganado por outros, mas também por si mesmo. Porque muitas vezes a gente olha gráficos e principalmente quem estuda mais acredita que o estudo de gráficos é capaz de fazer com que você encontre tendências futuras. E o autor diz aqui que claramente não é assim que funciona. E nesse ponto, o Max Gunter volta a falar da relação lira italiana, né, dólar, e diz que a relação é cada vez mais desordenada. Então não é também com base nos gráficos passados, assim como não é com base na história que você estudou do passado, que será possível conseguir entender a relação futura, as flutuações de preço no mercado. E para encerrar o nosso sexto subaxioma, o autor acaba com uma frase bem legal aqui que eu gostaria de ler para vocês. É por aí que as pessoas se deixam iludir pelos gráficos. Uma linha em papel milimetrado tem sempre um ar confortavelmente ordenado, mesmo quando o que representa é o caos. Então a ilusão do grafista é muito bem resumida nessa frase. Olhando um gráfico, você pode achar que se trata de algo totalmente ordenado e que as tendências passadas vão se repetir no futuro, porque você realmente consegue encontrar no passado formas parecidas no gráfico. Só que isso, como já foi reforçado várias vezes... Porque você consegue encontrar no passado formas parecidas do gráfico, mas não é assim que funciona. Deu para entender até aqui? Então deixa o seu like, compartilha se você achar que pode ajudar outras pessoas e fique esperto, porque ainda hoje vai ter mais um vídeo relativo a esse capítulo. A gente vai encerrar o capítulo com chave de ouro e já vai partir depois para o capítulo 6, que é o referente à mobilidade. Fechou? Então eu espero você, até a próxima, valeu, fui!